Olá, vamos entrando aí para mais uma live do Gilmar Mendes Convida. Vamos lá, Roberta, Núbia, quem mais vai chegando, vai convidando o povo entrar. Nossa live hoje está bem interessante, com participação mega especial. Deixa eu ver se eu coloco aqui Deixa eu ver se eu fixo aqui o tema de hoje. Pera aí que eu tô me batendo todo, né? Pronto. Ave Maria, foi um parto. Mas eu consegui fixar aí o tema de hoje. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos entrando, convido o povo. Que hoje a live está top mega power, com convidado super mega especial. Clica aí no aviãozinho, chama o povo para participar. Que hoje nós temos uma presença bastante importante, de renome. Grande Sérgio, tem gente de onde aí, de outras cidades, além de Salvador. Vamos convidando o pessoal que hoje é mais uma live top mega power. Obrigado, Gabi. Ivana, do interior, aqui está agoniada com as MPs, né, Ivana? Grande Cledson, grande boss. Obrigado, Rosana. Alagoinhas representando. Que legal, que legal. Agradecer a todos vocês que estão aí online acompanhando. 45 pessoas agora acompanhando essa live. Hoje eu quero bater no mínimo 100, tá? Vai convidando as pessoas aí para entrarem. Hoje bem legal. Grande Thelma, HG Service Bahia, Coité, Grande Eider. Agradecer novamente a parceria e os patrocinadores. Thomson Reuters, a popularmente chamada aqui em Salvador de Domínio Sistemas, né? Mandar um grande abraço aí para Leandro Damasceno, Genilson, Marcela, Cássia, Silvânia, todo o pessoal da Domínio, a nossa querida Thomson Reuters. Nosso grande professor acabou de entrar aí, Sinésio Cirino, grande mestre, ex-auditor da Receita Federal, autor de livros, hoje aí um grande tributarista, né? Da Pessoa e Pessoa. Super recomendo aí os serviços da Pessoa e Pessoa, que é o nosso grande mestre Sinésio Cirino faz parte, né? Agradecer também aí a grande HG Service Bahia, HG Service BA, sigam lá no Insta. Um abraço aí para Thelma, que está com desconto exclusivo aí para quem requerer os serviços aí de refrigeração elétrica, manutenção de ar-condicionado, e dizer que ouviu falar da HG Service aqui através da nossa live, tá? Então, procurem aí HG Service BA no Instagram. Já nosso convidado vai entrar, né, para a gente discutir aí sobre alguns, né, temas polêmicos aí das MPs 927 e também da 936, né? A gente trouxe alguns temas aqui para a gente estar discutindo, tá ouvindo aqui a opinião do nosso querido Luciano Martinez, grande referência aí na área de direito do trabalho, direito previdenciário, juiz aqui da 5ª Região. Lembrando a vocês que tem o nosso curso aí de atualização trabalhista e previdenciária em época de pandemia. A gente realizou o curso no sábado, foram 8 horas ao vivo e online. E a gente tem esse curso que foi gravado disponível aí para venda. Quem tiver interesse, aí no meu Insta tem lá as postagens. Assim que realizar o pagamento, R$ 150 apenas, em 5 vezes sem juros no cartão. Recebe o link e assiste o curso completo. A gente respondeu mais de 50 dúvidas sobre as MPs e outras portarias nesse curso. Tem um material didático todo slide. Você vai assistir a gravação que a gente fez. Lá sempre está vendo minha imagem, minha fala e o slide que a gente está usando. Tem uma avaliação também que a gente faz no final. A gente manda a avaliação, manda
também a prova respondida, né? Tá bem legal. E o curso de departamento pessoal também, que a gente lançou aí, vai ser de 8 a 12 à noite, ao vivo, também ao vivo e online, né? Que a gente vai fazer de 8 a 12 à noite. Já está confirmado o curso, mas a gente tem vaga ainda, está com preço promocional de R$ 200, também 5 vezes no cartão. Todos os cursos dá direito a certificado. Mais um minutinho aí, o nosso convidado vai estar entrando. O tema de hoje são os pontos polêmicos das MPs 927 e 936. A gente vai bater um papo aqui, ouvir a opinião do nosso querido convidado, né? Ele que tem grande nome aí na área trabalhista, área previdencial, excelente bagagem na área, assim também como a gente trouxe um outro juiz do trabalho, né, Agenor, já teve a participação também de outro juiz, Arnaldo, numa das lives que a gente fez mês passado. E a ideia é essa, trazer temas atuais para a gente debater de forma descontraída aqui nessa live semanal, tá? Quem tiver, só enquanto ele entra aí, quem tiver interesse, a gente está com vagas abertas para patrocinadores da live, vamos dizer assim. Então, a gente está exibindo a marca aqui atrás, aí nesse banner, está divulgando em todo o material, tendo participação em uma das lives também, mensalmente, e está divulgando aí a marca, a empresa de uma forma geral, né? Então, vocês hoje, como sempre, né, podem estar participando aí da live com a gente. Provavelmente eu deixo até desativado logo os comentários, mas se alguém tiver alguma dúvida, não dúvida técnica de envio de arquivo, de estar voltando como processado, não é isso. Dúvida sobre temas polêmicos mesmo das MP 927 e também da MP 936. A gente vai discutir um pouco sobre redução salarial, se de fato houve ou não, sobre a questão do valor do benefício do bem, né? Sobre gestante e tal. Bom, ele acabou de entrar aqui, nosso querido Luciano, ele que é juiz do trabalho aqui da 5ª Região, é professor da UFBA, tem mestrado e doutorado em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela USP, é mestre em Direito Privado e Econômico pela UFBA também, pós-doutorado em Direito do Trabalho pela PUC do Rio Grande do Sul, titular da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, titular da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Então eu vou convidar aqui o nosso querido Luciano Martinez para entrar na live aqui com a gente ao vivo. Agora, para participar, a gente debater um pouquinho de forma descontraída, à vontade, sobre alguns temas dessas MPs. Grande Luciano! Tudo bem, meu amigo? Como é que Tudo bom, tá? meu amigo? Satisfação enorme em ter você aqui nesse projeto, participando, né? Pela primeira vez, mas provavelmente virá em outras. Eu vi que você estava fazendo uma live agora há pouco, né? Foi com o E pessoal da Unite. da Unite, né? E vi Aham. também que você tem feito várias lives com pessoas de outros países, né? Fala um pouquinho sobre essas lives, Luciano. Qual é o intuito dela? O que é que ela visa? Desculpe, eu Opa, tenho opa. que colocar o cabo aqui porque meu celular está caindo a bateria. Pronto, já resolvi. Tá, tranquilo. As lives são chamadas lives internacionais. Elas começaram pela necessidade de eu saber, ou de as pessoas querem saber, né? O que estava acontecendo em outros sistemas jurídicos. Então, muitos se preocupavam com o que acontecia na Itália, na Espanha. E nessa atividade acadêmica a gente tem contato com professores de outros lugares e eu perguntava, você aceita fazer? A rede Instagram, né, a rede social Instagram, ela não é tão conhecida em outros países quanto no Brasil. Sem dúvida, no Brasil ela é a rede mais relevante, aquela que todo mundo usa, mas não é na Itália, nem na Espanha, nem em Portugal. E eu, ainda assim, consegui falar com professores, e geralmente são professores de programa de pós-graduação e professores que têm uma interação muito forte na comunidade onde atuam. Então, eu falei com o professor Giuseppe Ludovico na Universidade de Milano, com o professor Fernando Fita na Universidade de Valência, com
a professora Tereza Coelho Moreira, da Universidade de No Minho, em Portugal, com professores também do Chile, da Chile, Colômbia, Espanha, Itália, Colômbia, não foi? Equador, Bolívia, Equador, Peru e Emirados Árabes também. Emirados Árabes, eu vou fazer mais um episódio com o Uruguai, né, e depois com a Argentina. Aí devo, em um determinado momento, parar, porque a temática da Covid e as suas políticas públicas são meio que estabilizadas, né? Estou criando um outro projeto, que é o projeto de seriados, né? Que é a obra pelo autor, em que eu converso com alguns autores de obras consagradas, principalmente monografias, sobre o que eles produziram ali naquela obra, como é que se desenvolve, uma obra bem interessante. Quem tiver interesse, estiver assistindo, @LucianoMartinez10, e pode me acompanhar ou tirar dúvidas através da live, do direct. Tuas ordens. Perfeito, perfeito. A gente está agora com 97 pessoas assistindo. Super recomendo aí, gente. @LucianoMartinez10. Eu acompanhei algumas lives assim rapidinho, mas é um projeto bem interessante, bem diferenciado. Eu não vi ninguém fazendo algo similar. Essa questão de... Sim. Está no IGTV. Está no IGTV, né? Todos os vídeos estão no IGTV, devidamente classificados pela série, né? A série Lives Internacionais ou a série do autor. A obra pelo autor, está lá tudo bem esclarecido, tudo bem identificado. Perfeito, perfeito. A gente, só responder alguém que perguntou aí, a gente também vai deixar essa live salva aí no GTV. Isso é bom. Para quem quiser assistir aí, a que eu fiz com a Genô já foi assistida por mais de 2.500 pessoas. Que ótimo. A gente fez também com Flaviano Lima semana passada, já tem uns 1.500 acessos, grande colega nosso, né, amigo também. E a gente traz, né, o doutor aqui para a gente falar um pouquinho sobre alguns temas polêmicos das 927, 936 e por tabela entrando também na portaria, né? Um tema que foi inclusive uma discussão muito grande em relação lá ao STF, ao ministro, né, alguns juristas, foi em relação a se houve ou não, né, uma redução salarial por força da questão da redução de jornada e salário, como está na MP, né? A Constituição, no artigo 7º, ela fala que a redutibilidade é vedada, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. A MP 936 trouxe dizendo que poderá ser feita essa redução desde que seja preservado. Desculpe. Sinésio, né? Cirino. Sinésio Cirino, ele estava aí, ele falou com a gente na estante, falei com ele ontem também. Daqui um dia ele vai ser o próximo convidado, viu? Deixa ele aí. Você só ganha. Não é? Todo mundo ganha. Então, o governo entendeu que, mantendo o salário hora, não há redução do salário. Né? Aí o ministro Lewandowski trouxe aquela ação direta de inconstitucionalidade, alegando que haveria, que o sindicato tinha que ter anuência, dando prazo de 10 dias. O STF revogou essa ADI. Na sua opinião, independente do que o governo decidiu, do que decidiu o STF, na sua opinião, houve um desrespeito à Constituição ou, pelo fato de estar mantendo o salário hora, a MP é totalmente constitucional? No seu ponto de vista, Luciano? Bom, primeiro, já que a primeira oportunidade formalmente eu me dirijo ali ao seu público, eu agradeço muito o convite, Gilmar. Quero te dizer que muitas pessoas pensam que eu estava conversando com o Gilmar Mendes, do Supremo, mas eu acho que isso é muito melhor, tá? Muito mais simpático, afável, inteligente. E o seu nome, Gilmar Mendes, tem ecoado muito por aí, as pessoas têm falado muito. Mas, que ótimo. Obrigado pelo convite, obrigado aos seus seguidores por estarem assistindo. A gente já tem aí 124 presentes, né? 120, 122. Espero que as pessoas botem aquele aviãozinho, chamem as pessoas. Esse é um aviãozinho bacana, é uma função que eu até nem conhecia. Você aperta o avião, você consegue chamar gente que tá de bobeira. Que recebe como direct, né? Isso. E também botam os corações, né? Pelo amor de Deus. Botam os corações. Eu vou deixar os comentários ativados hoje para você estar colocando os corações e estar participando aí. Já vi que você não gosta da resenha, então deixa aí. Viu? Claro, quem não gosta de um coração.
Gente, então, a pergunta sobre se houve ou se não houve redução do salário, o que eu posso dizer é que, tecnicamente, não, né? Porque houve redução da jornada. Então, o que se utilizou foi um artifício para colocar a questão muito mais no tópico correspondente ao artigo 7º, inciso 13, do que no artigo 7º, inciso 6º. Foi uma forma de tornar mais palatável a, a diminuição da amplitude salarial dos trabalhadores, né? Isso, tecnicamente, a pessoa diz, não, eu não reduzi o seu salário porque eu reduzi a sua jornada. Em verdade, quando a pessoa foi atingida, ela foi atingida na sua estabilidade econômica. Isso é pior do que ter sido atingida na sua dimensão salarial. Porque se fosse só uma redução salarial com a manutenção do número de horas, talvez a pessoa se sentisse um pouco pior, né? Eu estou sofrendo aqui duplamente, porque além de eu estar trabalhando mais, estou ganhando menos. Mas isso é apenas uma filigrana interpretativa, né? Porque no final das contas a pessoa foi atingida no coração da sua estabilidade econômica. Quem estava lá com suas contas já apertadas, ou até já devendo, ficou em uma situação bem pior, porque ela continua trabalhando para a empresa com o número de horas reduzido. Para que ela vai querer essas 2 horas a mais? Para quem trabalha 8 horas? Se teve uma diminuição de 25%. Ela vai fazer o que com essas 2 horas? Vai trabalhar onde? Para poder ganhar esse dinheiro complementar que estava faltando. Né? Então foi um artifício retórico, mas efetivamente a pessoa, tecnicamente, não se diz que houve uma redução direta, mas a redução foi indireta e acabou atingindo o coração da estabilidade econômica das pessoas. Uma coisa que a gente não pode dizer é que a medida provisória ela é inconstitucional, tá? Porque o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dela no particular, especificamente, os ajustes feitos mediante acordo individual. Então, a gente teve uma outra ação declaratória de inconstitucionalidade, que eu não me recordo agora o número, mas que já foi também votada, que foi aquela que se declarou em inconstitucionalidade do artigo 29, tá? Que é o que trata sobre a Covid. A Covid, a gente vai falar sobre ela. Ótimo. Uhum. Então, esse dispositivo aí, ele e o 31, eles foram declarados inconstitucionais, mas os outros não. Então, se os outros não foram declarados inconstitucionais no 927 e o 936, que foi a 6363, o Supremo já deu a sua última palavra. Então, lembrando aí a lição de Rui Barbosa diz que o Supremo é o último a errar, né? Que tem a prerrogativa de ser o último a errar. Ele disse isso há muito tempo atrás, em 14 de dezembro de 29 de dezembro de 1914. Essa foi interessante. Numa disputa lá no Senado com um senador do Rio Grande do Sul que discutia sobre a decisão dada pelo Supremo, ele disse, olha, dentro de qualquer sociedade tem que ter uma instituição que seja a última a decidir. E o Supremo ele tem o privilégio da última palavra. E como disse expressamente o Rui Barbosa, palavras dele, o Supremo tem a prerrogativa de ser o último a errar. Ainda que errado, a gente tem que respeitar, porque democraticamente ele efetivamente representa para a gente a última palavra. Perfeito. Ele tem a prerrogativa da última palavra, né? O privilégio da última palavra. O supremo privilégio, como dizia o professor Nelson Murguia, o supremo privilégio da última palavra. O senhor prefere que desative os comentários para não ficar essa corretora no seu rosto? Ou deixa assim mesmo? Tanto faz, tranquilo? Eu estou ótimo. Pronto. Em realidade, eu coloquei uma luz aqui, eu acho que a luz está muito forte, eu acho que vou diminuir a luz. Tá muito bom para mim, viu? Eu não estou me queixando de nada, não. Não, tá tranquilo. Ótimo. A ADI em relação ao Covid foi a 6341. Isso. Que revogou lá meio que o 29 da 927. Foi a 6341 em relação a esse tema. Já o professor Agenor, seu colega de trabalho, inclusive também, ele defendia que houve sim uma redução, porque mesmo que haja carga horária, o trabalhador vai receber menos. Né? No ponto de vista dele. Uma redução indireta. Que de fato. Tecnicamente, você disse que a redução não aconteceu sob o ponto de vista da relação entre a jornada e o número de horas.
mas Perfeito. houve um ferimento mortal sobre a estabilidade econômica, concordo com a Agenor, né? Acho que, no final das contas, a gente tem que concluir que houve uma redução, principalmente porque existem trabalhadores que não têm controle de jornada. Então, por exemplo, uma pessoa que presta o serviço externo, Externo. para ela já não vai mudar nada. Para uma pessoa que realiza um teletrabalho, não vai mudar nada. Uma Agora, pessoa que é um autogestor, também não muda nada, porque essas pessoas verdade. já estavam efetivamente diante de uma condição de não terem controle De da não ter jornada, controle. continuarem Exatamente. o mesmo e recebendo menos. Então, eu concordo com a Genor no que diz respeito à efetiva redução. Tecnicamente, a gente pode até fugir da discussão por isso, mas efetivamente isso é uma redução, sim. É uma redução. Outro tema que eu achei interessante a gente trazer é em relação à forma que é calculado o tal do bem, né? Desse benefício emergencial que ele trouxe aí como referência para o cálculo a tabela do seguro-desemprego. Sim. Né? E aí no início muita gente confundia, porque muita gente chamava de seguro-desemprego, achava que iria cortar o seguro, que ia reduzir a quantidade de parcelas. Por um lado, a gente tem, por exemplo, os aprendizes, que geralmente recebem menos do que um salário, com benefício vai receber mais. Se o contrato foi suspenso, visto que o valor mínimo na suspensão é salário mínimo, né? Exceto para aquelas grandes empresas. Por outro lado, também a gente tem aquelas pessoas que têm um salário alto, por exemplo, 4 mil, 5 mil reais, que vai ter, na prática e financeiramente falando, uma perca grande, por conta do limite do seguro-desemprego. O senhor achou essa forma de calcular, utilizando a tabela do seguro-desemprego, uma forma justa, ou entende que teria um outro critério que fosse mais justo para ter menos essa dicotomia, vamos dizer assim, entre um lado e o outro? O governo precisava de um referencial. Ele utilizou o referencial do seguro-desemprego, que é um referencial que tem teto, né? Então, o teto é 3 mil, desculpe, é 1.900 e alguma coisa, né? 1818, salvo engano. Eu não me recordo exatamente Agora qual eu é o teto, esqueci também. mas é um teto. 1813. A gente procura aqui, o pessoal nos ajuda. Ele tem um teto, então significa que em qualquer situação, mesmo para quem ganha 5 mil reais, jamais o benefício assistencial será de valor superior ao teto. Isso já era uma garantia para o governo, 1813. 1813, isso. Então, já era uma garantia para o governo de que esse valor não seria superado. Precisa se deixar bem claro que isso é apenas um referencial. Um referencial que vai ser utilizado para o cálculo daquelas percentagens, né, de 25, 50, 70, ou até mesmo o valor integral em algumas situações. Foi inteligentemente escolhido pelo governo esse referencial, por conta da existência do teto, mas o governo em todos os momentos dizia que ele só estava utilizando isso como um ponto de partida para a quantificação, mas jamais uma coisa se confundiria com a outra. Mesmo porque o seguro-desemprego é um benefício assistencial trabalhista e o benefício que consta da medida provisória de número 936, ele tem uma finalidade meramente assistencial, pontual e é custeado integralmente pelos cofres da União. O seguro-desemprego ele é custeado pelos cofres do Fundo de Amparo ao Trabalhador. É uma lógica diferente. E não impede que depois o indivíduo, se for despedido, mas não poderia ser, porque tem ali uma proteção contra o desligamento, ou seja, uma garantia no sentido estrito. Se ele vier a fruir desse benefício assistencial, ele não pode ser despedido. Mas se for despedido um pouco mais adiante, ele não perde todas as possibilidades de acesso ao seguro-desemprego. Livremente pode aceder ao seguro-desemprego, observando, evidentemente, os requisitos que são próprios da legislação do seguro-desemprego.
né? Em relação, então, ao valor, a forma de calcular, se eu entender, ser justa. Pegar emprestada, Não, vamos dizer assim, a justa não, tabela. foi Não? como manda para o governo, justa não, de forma nenhuma, porque eu acredito que o governo, inclusive, se foi justa para alguém, foi justa para o governo, ou foi cômoda para o A- governo, mas Até. justa não, porque a dimensão eu achei tacanha, pequena, tá? Uhum, O governo poderia ter oferecido por mais tempo a vantagem e poderia ter oferecido em dimensões um pouco mais generosas. Porque nos outros sistemas jurídicos, isso que você me fala, sobre as conversas que eu tenho nas lives internacionais, sim. os Boa. outros Como é que está nos outros? Boa eles pergunta. foram muito mais favoráveis no que diz respeito aos valores e até no que diz respeito, não todos, né? Porque a gente quando compara isso com os países que são iguais aos nossos, ao nosso país, a gente vê que a coisa é um pouco menos generosa, né? Aqui na América do Sul, né? O Chile, o Equador, o Peru, a Bolívia, a Colômbia, tem uma sistemática menos de menor pujança. Agora, nos países europeus, né? Espanha, é, Portugal, Itália, a sistemática foi um pouco melhor. No caso específico da Itália, eles têm um sistema que parece um sistema previdenciário, como se eles tivessem uma caixa de assistência que cobre justamente essas necessidades, então não fez com que nem o governo gastasse, nem os empresários precisassem Uhum. se preocupar com despender alguma coisa, tá? Mas toda a caixa acaba, então não sei quanto tempo que vai durar essa pandemia, esse impedimento de que as pessoas possam voltar ao trabalho, mas eu tenho sentido, sabe, Gilmar, que as coisas Uhum. têm ficado um pouco mais difíceis. Assim, não sei você que me ouve, que me Sim. assiste aí, mas eu já estou começando a ver pessoas que eu conheço contraindo Covid. Verdade. Aconteceu também com um conhecido meu. Não tinha ninguém próximo e de repente É, você vê e fala assim, olha, o negócio de fato estavam até pelos números, né? A gente vê lá o gráfico. A gente fica pensando assim, será que chegamos ao pico e vamos começar a descer ladeira ou será que o pico vai continuar aumentando, né? o problema é que quanto mais você tem contaminados, mais você tem contaminação. Isso é evidente. E tem outra coisa: você não tem uma testagem aqui no Brasil, o que faz com que a gente imagine, vá tentar fazer um exame de constatação de coronavírus. É a maior Uma dificuldade. dificuldade. Quando você não tem uma testagem em quantidade suficiente, em um número de ocorrências que seja compatível com o número de doenças, você vai se deparar com subnotificações. Então, existem muitas pessoas É, próximas da gente que podem estar que tá, adoecidas sem a gente perceber, né? saber. Porque É, é uma doença tão complicada que ela produz efeitos diferentes nas pessoas. Existem pessoas que são assintomáticas e que têm ali, outras que são atingidas no sistema respiratório, são as que têm realmente os piores problemas, outras que apenas ficam com febre e não manifestam mais do que isso. É uma doença que é uma caixa de surpresa, né? de fato, de fato. É bem. Kleber, só interrompendo rapidinho, Kleber está perguntando se estão sendo feitas audiências por vídeo. Sim, olha, isso é um ponto bem delicado, viu, Kleber? Os juízes estão muito atentos a isso, mas só que o que a gente não quer de forma nenhuma é causar nulidades. E no nosso caso especificamente, a gente encontra um dilema muito grave, muito difícil. Porque, embora as normas administrativas elas sugiram que nós convertamos o nosso rito e saiamos de uma sistemática que era seletista de apresentação de resposta em Por mesa exemplo, ó. para Uhum. uma outra sistemática que é do CPC de apresentação mediante depósito nos autos eletrônicos em um determinado prazo e depois manifestação, ou seja, o processo corre todo fora da mesa de audiência para que depois a gente venha para a mesa de audiência. Mas se o indivíduo chega em mesa de audiência e ele diz assim, olha, eu quero fazer um complemento à contestação, isso vai ter um grande problema, porque a gente vai estar contrariando a legislação da própria CLT se a gente disser que não pode, e isso pode propiciar uma nulidade. Então, os juízes estão tendo muita cautela e de uma certa forma, os advogados estão dizendo que não topam, grande parte não quer fazer, e a gente fica em uma situação de não e que, né? Então, a gente não sabe
exatamente até onde pode ir, a gente faz com quem quer fazer, com quem não quer, a gente espera um momento mais oportuno. Mas, gente, o que eu acho é que a gente vive uma situação que efetivamente poderíamos dizer que é uma oportunidade. É uma janela que se abre até para os advogados, eles que Uhum. estejam no interior mais distante, vão poder participar das suas sessões, aqueles que queriam estar fazendo uma defesa, por exemplo, uma sustentação oral em um processo do STJ, um processo no TST, vai poder fazer sem precisar se deslocar e gastar recursos. Eu peço atenção para os advogados, eu sei que muitos estão aqui nos ouvindo, Sim. que procurem apoiar também de uma certa forma. E que, como dizia, uma expressão que eu gosto muito de utilizar, porque eu acho muito interessante, que ela tem uma história também muito interessante, vocês queimem seus navios. Queimar os navios é uma expressão que surgiu lá com Cortés, quando chegou nas terras do México, e os seus navegantes, as pessoas que estavam na sua equipe, eles estavam com medo dos locais, né? Porque diziam que eram muito ferozes, etc. E tal. O que Cortés fez? Cortés ordenou para os seus principais capatazes para queimarem os navios. E aí ninguém conseguia voltar. Certo? Uhum. Todo mundo teve que ficar no México mesmo, ponto final, e acabou. Então, quando a gente vê ou ouve essa expressão, mas quando a gente ouve assim, queimem seus navios, quer dizer, você esqueça tudo que ficou para trás e tente um novo Um novo. Buarque, inclusive, em uma das suas músicas mais bonitas, que se chama Eu Te Amo, ele fala assim, ao te conhecer, dei para sonhar, fiz tantos desvarios. Rompi com o mundo, queimei meus navios. Então, assim, queimar os navios é você deixar tudo para Para trás trás. e um Aproveitar novo. o momento para fazer uma Eu nova. acho que é um salto de oportunidade, é uma oportunidade, é um momento de um salto especial, é um momento que você pode efetivamente conseguir reduzir os seus custos como advogado, participar mais ativamente, ter uma advocacia em qualquer praça, em qualquer lugar, mas tudo tem suas dificuldades iniciais, né? A gente não pode dizer que não tem. E é claro, as inseguranças também. Então a gente está tendo muita dificuldade em realizar sessões, sim. Estamos tendo muita cautela, esperando um momento adequado para isso, procurando verificar as melhores formas de evitar a contaminação da prova testemunhal, né? Que uma pessoa pode entrar numa sala daquela virtual dizendo ser A, mas em realidade Não sendo sei. B, e sendo a testemunha, por exemplo. Verdade. Ou ainda alguém pode passar os dados da ocorrência, enfim, é coisa que a gente não tem mais aquele controle Uhum. presencial. Então, vamos colaborar no que a gente puder. A gente está tendo, enquanto magistrado, posso dizer, a gente está tendo muito cuidado, muita cautela, muita atenção nesse processo de construção dessa nova realidade. Perfeito, perfeito. Só para o senhor responder só rapidinho a Érica, ela perguntou aí, o senhor entende que a parte tem que justificar a recusa à participação na audiência virtual ou não é necessário? Bom, a lei não colocou a necessidade de justificativa da recusa, mas a justificativa nesses casos, ela é uma justificativa que pode estar fundada em dificuldade de acesso, a minha internet não presta. Então, a gente acha que, no final das contas, o espectro de motivações é tão Amplo. amplo, que dá-se efetivamente um espaço para que a pessoa possa discutir a fortaleza das suas motivações. Acho, a propósito, que o magistrado tem que ouvir e tem que ponderar, né? Eu não acho, por exemplo, razoável que grandes empregadores que tenham sistemas suficientes para isso, vamos pensar isso, as instituições bancárias, elas possam se negar por se negar apenas. Elas têm condição de fazer Verdade. e de tudo mais. Os argumentos podem ser vários. Eu não quero que a prova pode ser contaminada, eu não quero por isso, por aquilo, enfim. Os argumentos são muitos. Os magistrados vão ter muita dificuldade de levar ao final uma instrução através de via telepresencial sem produzir um protesto de nulidade. Isso Perfeito. com certeza vai acontecer. E os tribunais também vão ter que ter muito cuidado
para não generalizar as notificações, a gente vai passar por um processo de aprendizagem e de purgação. Né? Bem interessante. Um outro tema que a gente trouxe aqui, Luciano, é em relação às gestantes, né? A MP, as MPs, nem cita essa palavra lá, gestantes, nem maternidade, nem nada, mas deu uma insegurança grande para algumas pessoas que estão gestantes e que tiveram aquele risco ou a possibilidade, ou a empresa reduziu ou suspendeu o contrato. O doutor entende que é possível conceder redução ou suspensão para a gestante até a data do afastamento, tipo durante a gestação ocorrer, tirando aí a questão da ocorrência da licença maternidade? O senhor entende que é compatível, é isso? Veja só, essa pergunta já foi feita várias vezes e o meu posicionamento é sempre o mesmo, né? Não existe nenhum obstáculo para que uma mulher gestante tenha o seu contrato de emprego suspenso ou que tenha ou sofra a redução do salário. A proteção que ela tem está na Constituição, a Constituição é muito clara, no artigo 7º, se diz que entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, lá no inciso 18, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, porque algumas ficam preocupadas que isso vai impactar na dimensão correspondente ao valor que elas vão receber de salário maternidade. O salário maternidade não vai ser impactado por isso, porque para as seguradas desempregadas é o valor da remuneração integral. Integral, tem sido integral. Isso. Então, ela vai receber um salário maternidade impossivelmente maior do que ela está recebendo o salário reduzido. Reduzido. Então, não precisa de grande preocupação no que diz respeito ao benefício. Agora, durante a trajetória do contrato, é possível sim a suspensão, é possível sim a redução. Agora, tem uma temática que eu preciso participar aqui para vocês. Eu e o professor Aloysio Cristóvão Santos Júnior, ele é magistrado em Simões Filho e é um dos grandes nomes aí do nosso direito em termos de liberdade religiosa, né? Ele tem livros sobre o assunto e tudo mais. E ele é um dos que primeiro escreveu sobre uma coisa interessante, que é o dever de acomodação razoável, que é uma temática que acaba aparecendo em várias situações e eu não posso perder a oportunidade de falar. Fique à vontade. Você que é lactante, e também isso se aplica para os imunodeficientes, pessoas que têm imunodeficiência congênita ou imunodeficiência adquirida, ou ainda as pessoas que tenham, por conta da idade, uma decrepitude, uma degenerescência natural, elas podem invocar em face do empregador a observância do chamado dever de acomodação razoável. O que é isso? Essas pessoas elas podem ponderar para o empregador que elas estão em uma situação de risco maior do que outros empregados. Sim. E elas podem pedir para serem colocados na retaguarda do trabalho ou ainda serem levados a exercer as suas atividades em seus domicílios como um teletrabalho. Mas desde que isso seja possível, assim, desde que não constitua um encargo excessivo para o empregador, sabe? Que haja compatibilidade das atividades que ele exerce. Por isso que se diz que é adaptação razoável, né? É uma adaptação razoável. Isso existe um espaço para essa postulação, inclusive em face não do próprio empregado, mas das pessoas que esse empregado cuida, de quem esse empregado cuida. Então, eu tenho um exemplo concreto. Um cidadão, engenheiro de uma empresa, ele até me questionou e ele mora com a avó. Só ele e a avó. A avó tem mais de 80. Tem algumas doenças. E ele estava muito preocupado porque ele trabalhava com uma empresa de engenharia e nessa empresa de engenharia ele dava assistência justamente de consertos para hospitais. Veja só que situação. E ele falou que ele conseguiria dar essa assistência para o mestre de obras
e para as pessoas que fazem a execução do serviço através de vias telemáticas, ou seja, bastava um celular para que ele pudesse ver o ambiente e dizer o que era feito. Dizer. E aí ele apresentou, uma pessoa até que é da minha família, apresentou para mim essa ponderação, e disse, por que você não pede uma acomodação razoável? Ele não sabia muito bem que era uma carta, né, que é dirigida para o entregador contando isso, mas aí você tem o dever de provar tudo que você alega, né? Que você mora sozinho com sua avó. Como é que eu vou provar que eu moro sozinho com minha avó? Bom, felizmente ele morava num prédio, né? Pede para o síndico certificar. E também provar que ela tem essa idade, carteira de identidade, provar comprovante de endereço dele, comprovante de endereço dela, comprovante de eventual doença e tudo mais, faz o pedido. Acho que o entregador, ele pode até negar, mas ele vai pensar muito bem antes de fazer isso. Ele precisa produzir algum dano. O peso na consciência, né? Então, é realmente uma questão que desperta um cuidado maior, sabe? Então, por isso é que é recomendável que os empregadores atentem para esse dever de acomodação razoável. Eu até escrevi um artigo com ele, a gente já publicou, só que ainda não saiu, tanto na revista da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, na revista não, no livro. Um livro da Academia, um livro no Instituto dos Advogados de São Paulo e um outro livro que é de uma universidade lá de Brasília. Então, a gente vai até fazer uma redação para publicar esse estudo em outras línguas, porque ele não é somente nacional. Né? Bem interessante. É uma coisa que se aplica a qualquer sistema jurídico. E está dando ideia a muita gente aí já. Muita gente já está começando a pensar nessa possibilidade de fazer isso para requerer os empregadores, com certeza. É justo, é uma acomodação razoável, é justa. Eu queria aproveitar a oportunidade só para fazer uma propaganda, posso? Sim, pode, ficar à vontade. Gente, olha, eu tenho que fazer, né? Porque eu tenho que falar sobre claro, tá certo. Esse aqui, ó, meu curso de Direito do Trabalho, o professor Gilmar já conhece, tá? Ele está na 12ª edição. Não, 11ª edição. Já ia perguntar, que tá em que edição? Porque esse eu já conheço já há um tempo. Eu não sabia que edição estava. 11ª edição? Não, é 11ª edição, esse verde. 11ª edição. E ele tem toda a discussão atualizada. Eu também sou autor de uma obra que eu acho que você já deve ter ouvido falar, que é O Trabalho nos Tempos do Coronavírus, junto com a professora Silvia. Eu vi no seu Insta. Sua conexão parou um pouquinho aí. Parou, né? Voltou? Voltou. O trabalho a pandemia junto com a professora. O Trabalho nos Tempos do Coronavírus. E também uma obra recentíssima minha, que é sobre a reforma da Previdência, né? Que é da emenda constitucional número 103 de 2019, uma obra 103. Totalmente atualizada, que é uma temática que muita gente tem enfrentado, muitos cursos sobre isso, a da reforma da Previdência, todas as novidades. Foi o que eu estava falando aí na live anterior. Na outra live. Perfeito. Perfeito. Bom, suas ordens, amigo, desculpe aí, mas não, tranquilo. O povo está dizendo que vai ter que... O povo está dizendo que a gente vai ter que abrir outra live aí por causa do tempo, mas vamos lá. Tem mais um tema que tem inquietado, inclusive colocaram até uma pergunta agora há pouco aí, em relação à redução de salário e jornada versus férias. Artigo 142 fala que ele receberá durante as férias a remuneração que for devida na data da sua concessão. Né? Porém, na concessão ele está com salário reduzido. Né? Antes da concessão ele está com salário reduzido. Então, muita gente fica com receio. Qual seria, então, a remuneração que eu vou pagar nas férias com o texto? Seria o valor desse salário reduzido, já que é na data da concessão, ou teria que considerar o salário antes da redução, vamos dizer assim, e meio que desconsiderar esse artigo 142 da CLT por entender que seria uma injustiça com o trabalhador? Não, é fácil até de resolver esse problema, né? Porque, assim, quando você tem remuneração variável, isso acabou produzindo uma variação. Acabou produzindo uma variação para menos. Sim. Você tem que aplicar a regra que também está na CLT relacionado à quantificação das férias para quem tem remuneração variável. Porque se alguém resolve te dar férias agora com salários reduzidos, essa pessoa que considere a média aritmética dos últimos 12 meses. Coloque lá na média o valor agora reduzido. Você vai ter um impacto muito menor para esse efeito. Só que eu acho
uma coisa um pouco sem sentido, você reduzir o salário para você dar férias, Para né? mim é má fé da empresa. Eu É sempre uma, falei, ó, para mim a empresa está com má fé aí, eu está acho mal que intencionada. se aplicaria aí o artigo 9º, né? Porque é desvirtuar a aplicação dos dispositivos Obrigação. da CLT, né? O texto do artigo 9º fala que será nula qualquer tipo de ação que vise desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos dispositivos da CLT. Aí eu acho que é no mínimo desvirtuação, porque você aproveita um momento de fragilidade para você dar um salário menor. Se tem empresa fazendo isso, não faça não. É uma coisa tão pequena e num momento tão delicado para você fazer isso com o seu Uhum. empregado, você vai economizar tão pouco e vai criar para você, com certeza, uma possível ação trabalhista, porque o empregado, depois que sair, e ele tem ali um limite de prescrição de 5 anos, né, vai demandar isso, né, e vai com certeza pedir a diferença correspondente ao período e talvez outras coisas mais. Perfeito. Sinésio está dizendo aí que os livros ele indicaram para todos eles, para os alunos dele, viu? Grande Sinésio. A Sinésio, ele sabe o quanto é que eu gosto dele, o quanto eu admiro ele, o quanto eu acho ele. Eu fico falando para ele, acha que é excessivo, mas ele é o melhor entre todos nós. É verdade. Custeio, Sinésio é referência nacional em custeio previdenciário. Sim, sim, ele é o melhor entre todos nós. E se bobear em tudo, né? Ele é melhor em tudo. Ainda tira uma de menino fitness, né? Que corre todo dia, que anda todo dia, né? Que dá Mas tem que ser, né? figura. Eu começo a dizer que ele está correndo agora, nessa época. Sinésio. Luciano, mais. Pronto, voltei. Mais duas perguntinhas em relação às férias mesmo. Em relação à contagem do período aquisitivo, esse período que ficou com o contrato suspenso, por exemplo, ficou 2 meses lá, 60 dias com um contrato suspenso, interrompem também a contagem do período aquisitivo? Muitos entendem que 13º interrompe, outros entendem que em relação às férias não interrompem. É uma pergunta. Não, o 13º nem conta, né? O Isso, décimo nem terceiro, conta. o Perfeito. 13º não conta. Agora, se você teve uma suspensão do contrato de emprego, você não pode contar esse período de suspensão, né? É uma Uma situação, pausa, né, no contrato. é uma situação nova, mas que a gente vai encontrar, mas tem previsão na própria CLT sobre isso, né? Algumas pessoas perguntam, vai se reiniciar, vai ter um início de um novo período aquisitivo, Não. né? Então, mas efetivamente esses meses não vão entrar na contagem porque você não está trabalhando, né? Ou seja, como se dá uma pausa, depois que retornar, aperta o play de novo e continua a contagem anterior. Perfeito. Sim, parece ser a melhor interpretação. Eu Pelo também menos entendo dessa forma. as pessoas estão ponderando sobre zerar o período aquisitivo. Não, zerar E se seria uma perda. iniciaria um novo período aquisitivo, mas o anterior, que você pode não ter cumprido o tempo correspondente à formação de período de férias, você ficaria em prejuízo, não me parece razoável. Também não. Tem essa previsão em relação a se ficar afastado por mais de 180 dias, Sim, em mas a virtude... pessoa Aí é outra coisa. né, É afastada outra por coisa. 15 Isso. dias. E esse período de suspensão, se fosse de interrupção, a gente até falaria, né, sobre... porque uma pessoa botou 133, né, que é o período correspondente à interrupção de contrato. Vamos aqui ao 133 para eu fazer a leitura. Cadê? Peraí. 133, vamos a ele. Não terá direito às férias do empregado. Benefício do período aquisitivo. Aí aparece, permanente em gozo de licença com percepção de salário. Você está falando de Não é suspensão, o né? caso. Não é o caso, é. Deixar de trabalho com percepção de salário. E aí vem a outra. Tiver percebido a previdência, prestações de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses em dólares descontínuos. Ok. E essas situações ou são de interrupção, tá? E, consequentemente, o cara teve o equivalente às férias, só teria que ter 1/3, ou são situações correspondentes a benefício por incapacidade, que aí colocam um Que não é o largo caso. tempo de 6 meses e depois disso se inicia um novo período aquisitivo. Então, é uma situação diferente das que a gente tem. Olha, professora Graça Bonés aqui, olha que prestígio você, né? Rapaz. Tá vendo? Eu fui lhe convidar e estourou aí. Cheio de gente importante aí, ó. Esquece, nossa. 150 pessoas aí.
maravilhosa. Um outro tema bastante polêmico que, infelizmente, a gente viu nas manchetes de jornais, umas manchetes tendenciosas, foi com relação à Covid versus doença do trabalho. Sim, Né? O senhor sim. já tinha citado o artigo 29, que o STF julgou inconstitucional. Aí muita gente está achando que eu estou trabalhando, se eu pegar a Covid, é doença do trabalho. Dá para você esclarecer melhor essa questão aí, professor Luciano? Dá sim, a professora Graça Bonetti, eu sou fã. É nossa, né? A minha é sua. Deve ser sua, me conheceu agora, provavelmente. Obrigado, Graça. Bom, veja só, vamos lá. O artigo 29 saiu muita notícia incorreta Isso. sobre a interpretação que se poderia fazer. O Supremo declarou a inconstitucionalidade do artigo 29, extirpou a norma do sistema jurídico, porque nós tivemos uma declaração de ineficácia dela, né? Ela, portanto, não se aplica mais. E aí muita gente disse, olha, se ela não se aplica, então todas as situações de adoecimento serão doença ocupacional? Não, isso não é uma verdade. Nós temos uma outra regra que está na Lei 8.213 de 91, artigo 20, parágrafo 1º, letra D, que trata justamente das endemias, dizendo o seguinte, que não se consideram como doenças do trabalho as doenças endêmicas, salvo se essa doença tenha sido produzida pela natureza do trabalho, tá? Isso. Acho que, em regra, aquilo que constava do artigo 29 e o que consta ainda desse dispositivo que eu mencionei, do artigo 20, parágrafo 1º, letra D, da Lei 8.213... Artigo 20D, isso. É mais ou menos a mesma coisa. São Tá? compatíveis, eu entendo que são compatíveis. Eu me lembro do Miguel Reale. Essa frase, tem frases que a gente fica, sabe, que a gente guarda na cabeça. Miguel Reale dizia uma coisa: onde há a mesma razão, tende a haver a mesma disposição. A razão é a mesma, Perfeito. a lógica é a mesma. Sim. Então, você diz, a endemia é uma coisa, a pandemia é outra. O que diferencia a endemia e a pandemia é a localização. A pandemia, ela é pan, né? Ela se espalhou por todos os lugares, todos os países, como a AIDS é uma pandemia. Né? E, consequentemente, você vai dizer, e a endemia? A endemia, ela é localizada, é de um determinado lugar. Malária, por exemplo, na região norte do Brasil, ela é uma doença endêmica. Tá? Mas a lógica que rege isso, aquela que está lá na ressalva, é a mesma. Ou seja, tanto na pandemia quanto na endemia, se um indivíduo adoece, eu não posso dizer de logo que essa é uma doença ocupacional. Não posso. Perfeito. Eu tenho que ver o que foi que motivou o adoecimento. Aí eu tenho que ver as características do trabalho. Então, vamos lá. Lá na endemia, se o cara adoece, porque se fala, é bom até que eu diga isso, viu, Gilmar? Doença ocupacional é um gênero que possui duas espécies. Doença profissional e doença do trabalho. Do trabalho. A doença profissional é aquela que é própria do exercício de uma determinada atividade profissional. Quem trabalha com chumbo fica com saturnismo, quem trabalha com sílica fica com silicose, quem trabalha com asbestos, rochas amiantíferas, fica com asbestose. São doenças profissionais. Do outro lado, você tem as doenças do trabalho, que são as doenças produzidas pelo meio ambiente do trabalho. Desacusia por conta do ruído, tá? Call center, tem a LER, né? Por conta da existência de um micro-organismo no ambiente, como, por exemplo, um vetor como o mosquito da malária, a malária, né? E agora o coronavírus, que produz a doença que a gente chama de Covid-19. Pois bem, essa seria uma doença do trabalho, as duas, né? Porque seria do meio ambiente do trabalho. Mas sempre será uma doença do trabalho. E, consequentemente, no gênero, uma doença ocupacional, a Covid, não. Assim como malária nem sempre é uma doença do trabalho, nem sempre deixa de ser. Pode acontecer, em algumas situações, de a doença de a malária ser uma doença ocupacional. Quer ver? O cara que, por exemplo, vai atrás do mosquito, o caça-mosquito, né? O cara que trabalha para aquelas empresas que são responsáveis pela detetização, ele vai atrás do mosquito. O trabalho dele colocou ele em contato com o vetor. Ele foi atrás.
Então, Sim. consequentemente, por ofício, ele contraiu uma doença ocupacional, que é própria do meio ambiente de trabalho dele, Uhum. que foi a mesma lógica se aplica para a Covid. Então, se o indivíduo ele está em um meio ambiente que está contaminado pelo coronavírus, hospitais, aí você coloca médicos, enfermeiros, pessoal de maca, pessoal de limpeza, pessoal de nutrição, seguranças, transportadores, esse pessoal, se contrair coronavírus, pela natureza do trabalho, efetivamente pode ser considerado. Por que você está dizendo pode, Luciano? Porque isso vai depender da interpretação que seja feita pelo médico do INSS, tá? Sim. Ou vai depender da interpretação que vai ser feita pelo juiz se a pretensão for uma pretensão de responsabilidade civil trabalhista. Então, é só se ver. É O só. juiz são conceitos jurídicos indeterminados. Agora, eu acho que esses caras que trabalham no hospital, você tem um nexo de causalidade muito claro e você Sim. pode dizer que essa doença é uma doença ocupacional. Agora, para o cara que está vendendo coco lá na praia de Itapuã e ele pega coronavírus, eu posso dizer que o cara teve uma doença ocupacional? Será? Aí entra Muito outros casos difícil. bem delicados. O motoboy. Você acha que o motoboy que contrai coronavírus, você pode dizer que ele teve doença ocupacional? Aí vai depender. Não É. sei. Não Quem é que sei. ele. Tem que ver as circunstâncias, É, analisar. se tiver, por exemplo, se tiver uma outra pessoa no ambiente de trabalho que adquiriu a Covid, por exemplo. Por exemplo, eu trabalho num supermercado, uma atividade essencial, um supermercado, que aparentemente não é ambiente, né, vamos dizer assim, não há de fato logo de cara um nexo causal, mas de repente teve uma pessoa naquele supermercado que trabalha lá que adquiriu a doença. Uma outra pessoa que adquira pode alegar isso? O que é que o senhor entende? Ou a empresa comprovando que adotou os meios de higiene, segurança tal, ela pode descaracterizar. Um minutinho para a resposta, porque o tempo está acabando. Nossa, só um minuto que a gente tem? Começou às 2 19. minutos, na verdade, senão o Você Instagram já derruba a estava gente. você já tava lá, foi? Não, eu olhei, eu não entrei 19 horas, 18 horas em ponto, é porque são 18h57, Mas daqui você a pouco disse vai que era abrir a para entrar em contagem. 19h07. Não, Pô, eu desculpe. entro antes, aí depois é isso. Ah, tá. Tá certo, tá bom então. Bom, gente, então eu tenho que já meio que me despedir, mas Correr. no É. caso a resposta vai ser aquela bem diplomática, dizendo realmente depende de como o magistrado interprete e avalie as coisas que estejam sob a sua jurisdição. É difícil eu me posicionar sem que eu veja as circunstâncias, não sei responder. Uhum. É muito difícil dizer, mas parece que não. Parece que por isso não vai ser considerado que o meio ambiente estava eivado disso. O meio ambiente eivado disso é no hospital. Aí sim. Mas um cara que teve uma Covid, que a empresa tomava todas as medidas, me parece que não necessariamente isso possa acontecer. Tá bom? Aí tô devolvendo. Perfeito. Já vou pedir para o senhor fazer as considerações finais e despedidas. Daqui a pouco o Instagram abre a contagem aí para derrubar a gente. Viu? Parabéns aí, parabéns. A quantidade de pessoas foi realmente bacana. Você é muito prestigiado. Que bom. Fico muito feliz aí com essa presença e de tanta gente querida, né? Desculpem se eu não referenciei todos, porque às vezes eu estou olhando para frente, às vezes eu estou Uhum. olhando para o computador, mas deve ter entrado muita gente bacana. E deixa gravada, viu? Pra Tá gente ver. gravado, vai lá pro IGTV, vai ficar lá assim como as outras, gente. Vai estar lá no meio. Depois eu mando o link para ti também, Luciano, caso você queira compartilhar com alguém, viu? Viu. Se você mandar, manda lá gravado. De maneira Pronto. Beleza. baixada. Joia. Gente, agradecer aí a participação de vocês. Desculpa não ter atendido a todos, realmente não tem como. A gente já vem com algumas perguntas aqui para fazer, surgiram outras bem interessantes, né? Semana que vem eu estou vendo quem que vai ser entrevistado, provavelmente seja a Rosana Mello, para a gente falar sobre liderança no teletrabalho, o impacto nas relações interpessoais e por aí vai. Mas muito feliz, muito boa live hoje, mais de 160 pessoas estiveram aí no pico. Daqui a pouco a gente vê a quantidade total. Agradecer novamente aí a aceitação do convite, Luciano, que foi bem tranquilo e precisando, estamos aí. Gente, muito obrigado. A gente vai desconectar, porque senão vai derrubar a gente de qualquer forma, viu? Tá. Valeu, até a próxima. Um abraço, gente. Até mais. Show de bola, hein? Show de bola. Só tá falta 40 segundos para o Instagram me derrubar aqui. Agradecer a Thomson Reuters aí, a Domínio, pela parceria, pelo patrocínio nas lives, HG Service Bahia, manutenção, serviço de ar-condicionado, procura HG Service BA
né, no Instagram, tá com promoção bem interessante para quem disser que viu falar da HG Service através da nossa live. E os nossos cursos aí de DP atualização bombando, procura lá no meu Insta. E quem quiser fazer o patrocínio aí, a parceria, me procura depois que a gente conversa. Um abraço, valeu, tchau.